Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso da Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje é um assunto quentíssimo, importantíssimo para a nossa prática de fé, para a nossa conduta, para o nosso relacionamento com o próximo, com Deus, com a família, com a comunidade de fé, enfim. São muitas informações que vamos tentar sintetizar aqui em alguns minutos para podermos chegar a um denominador comum a respeito do que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Estamos aqui na carta do apóstolo Paulo, estamos já terminando a exposição dessa carta. A ideia não é aprofundar teologicamente na carta, até porque tem muitas facetas, muitas ideias, muitas coisas que nós poderíamos trabalhar aqui, mas apenas para dar uma direção, de uma forma mais devocional, para podermos entender alguns princípios aí que são fundamentais. Obrigado por você estar aqui e já peço que, se possível, se esse estudo falar com você e você sentir necessidade de encaminhar para alguém, faça isso, com certeza vai ser uma bênção para a vida de outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Convido vocês, para usar o jargão, para juntos embarcarmos nesta jornada, a conduta do crente em relação à família. Um assunto importantíssimo. A família vem sendo muito discutida, é uma pauta muito discutida hoje no cenário nacional, no cenário mundial. Tem se pensado em vários formatos de famílias, tem se pensado em várias estruturas familiares, mas nós, como cristãos, servos do Senhor, nós temos um guia. Aqui, esse guia é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus como nosso guia para poder nos ajudar a entender alguns princípios fundamentais da nossa existência, ok? Então vamos lá. A conduta do crente em relação à família. O texto áureo que escolhemos aqui é um texto que o apóstolo Paulo vai repeti-lo do livro do Gênesis. Vai dizer assim, Efésios 5:31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne, ou numa só carne. Então esse é o texto áureo. Presta atenção aqui, nesses, deixa eu pegar aqui, cadê o ponteiro, gente? Ok, olha os verbos deixará, unirá, serão. Então, esses verbos aqui são muito importantes para entendermos o projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Então, vamos seguir aqui. Qual é a verdade prática? Deus estabeleceu o casamento monogâmico. Preste atenção nesses termos aqui, monogâmico, heterossexual, indissolúvel. São termos que nós precisamos entender para podermos pensar um pouco sobre como Deus enxerga a família, o que ele deixou registrado nas suas escrituras, tá bom? Gente, a ideia aqui não é fazer polêmica, tá? Ou ficar entrando aí em discussões de movimentos que estão aí esperando que a igreja, que um crente, que um líder fale alguma coisa sobre isso para poder tomar algumas providências. Tanto é que vai ficar aí gravado, a ideia não é atingir ninguém, a ideia é simplesmente a gente mostrar como a gente pensa. Como nós que somos servos do Senhor, acreditamos na Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática para a gente, como é que nós enxergamos isso, como é que nós vivenciamos isso e como é que nós acreditamos nisso. Então nós acreditamos na orientação da Bíblia que diz que o casamento é monogâmico, não é poligâmico, ou seja, você tem que casar com uma pessoa. Heterossexual, ou seja, acreditamos na palavra de Deus quando diz que o casamento é homem e mulher. E indissolúvel, porque ele foi feito para ser eterno. Ok? Então, isso tudo corresponde à instituição da família para a glória do nome dele. Então, quando o casamento, a família é estruturada nesses pilares,
monogâmico, heterossexual indissolúvel, e isso faz com que, de certa forma, a gente dê glórias a Deus. Por isso, Deus é glorificado na nossa vida por conta disso. Leitura bíblica é algum momento de você dar pausa aqui, de você parar um pouco, abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia e depois você segue, tá bom? Então dê pausa e leia Efésios capítulo 5, versos 21 a 33 e Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Então dê pausa aí e leia esses textos, ok? Pois bem, temos como objetivos da nossa lição, veio trocado aqui, gente, isso aqui é 2, isso aqui é 3, ok? Veio trocado, mas a gente conserta. Primeiro objetivo, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo e orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Então, esses são os objetivos que nós vamos tentar aqui dividi-los em 3 partes, tá? Nós vamos falar um pouco sobre a conduta bíblica prescrita para os maridos. Nós vamos pensar um pouco sobre a mulher casada e essa comparação que o apóstolo Paulo faz com a Igreja de Cristo. E o terceiro bloco, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar, como deve ser o tratamento. Então, à guisa de introdução, a família é a principal instituição planejada por Deus. Gente, isso aqui é indiscutível, tá? Quando nós queremos na palavra de Deus como única regra de fé e prática para a gente, entendemos que a família é a base da sociedade. Se ela é a base da sociedade, ela precisa ser a base da igreja. E se ela é a base da igreja e da sociedade, ela precisa ser a base da nossa vida. Então, fora da família, de certa forma, nós não conseguimos encontrar um sentido para a nossa existência. Ou seja, tudo perpassa pelo ambiente familiar. É dentro da família que temos nossos maiores amores, nossos maiores ódios. É dentro da família que, de certa forma, nós temos algumas estruturas que nós precisamos, que são formadas ao longo da nossa vida. Nós somos formados ao longo da nossa vida porque nós vivemos numa instituição chamada família. Pode ser prejuízo, mas pode ser benefício. A forma como eu vou lidar com isso no decorrer da minha vida é que vai ser a chave para isso. Tem pessoas que vivem num ambiente familiar que não quer viver nesse ambiente familiar e nem construir uma outra família tendo como referência esse ambiente familiar. Então, a família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar, o relacionamento familiar é um projeto divino, que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família fundamentada na palavra de Deus. Ou seja, então, se é um projeto divino, nós vamos pegar isso aqui, ó. Então, a responsabilidade da família nesse projeto divino é transmitir à sociedade. É responsabilidade da família transmitir à sociedade o padrão moral e o padrão espiritual, fundamentado na palavra de Deus. Então, isso é a responsabilidade da família cristã. Pois bem, um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isso faz parte daquilo que Deus deseja como modelo para a sociedade. Então, no modelo divino, os membros da família são iguais. Nós vamos ver isso. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é superior a ninguém. Porém, mesmo sendo iguais, né, cada um desempenha papéis diferentes. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. Apenas são papéis diferentes que as pessoas exercem no decorrer da sua vida. É como se fosse uma comunidade de fé, uma igreja. Ninguém é maior que ninguém dentro da igreja. Ninguém é mais poderoso que ninguém. Ninguém na igreja é de maior importância.
Todo mundo é importante dentro do reino de Deus. Só que existem funções e papéis diferentes dentro da comunidade de fé. Então, nesta lição, nesta presente lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Ok? E o ponto central, o relacionamento familiar é um projeto divino. Então vamos lá. Agora para a gente aqui, ó, vou até me organizar aqui. A conduta do crente como marido. É requerido do marido, é responsabilidade do marido, é papel do marido crente entender os princípios que aqui nós vamos passar, ok? Então vamos lá. O papel do marido como líder da família. E quando eu falo em líder, nós precisamos diferenciar líder de chefe. Você é o líder da família, não o chefe da sua família. Ou seja, é na família que você exerce o papel de liderança. Então, neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido quanto líder. O grande problema é que esbarramos nessa questão de liderança e de chefia. E aí nós temos alguns transtornos gigantescos, transtornos que vão fazer e criar marcas na vida das pessoas que convivem muito grande quando eu confundo essa ideia de líder com chefia da família. Então vamos lá. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Se você pegar comigo aqui, ó, daqui você não tem assim, a ideia de um maior do que o outro. Deus não é maior que Cristo, Cristo não é maior que Deus, porque ambos são um, ok? Nós acreditamos na Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Pai, Filho e Espírito. Então aqui, ó, ambos são apenas um e eles formam a divindade, Deus, ok? Trindade. Mas quando se passa daqui, quando você tem aqui a questão de superioridade, não significa que seja mais importante. A Cristo é a cabeça do homem, ok, superioridade. E o homem é a cabeça da mulher, superioridade. Mas isso não significa que o homem é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. Aqui é o tratamento de papéis, de função. O que se espera do homem, que o homem tenha decisão. O que está dizendo aqui é que a função de liderança é aquele que tem a capacidade de tomar decisões e de arcar com as suas responsabilidades. Muitos homens, muitos maridos dentro da sua casa não são líderes. Não são líderes porque são covardes, porque deixam nas costas das suas esposas a responsabilidade de tudo por tudo. Não tem coragem de tomar uma decisão, não tem coragem de proteger sua família, acha que porque tem um bom emprego ou trabalha o dia todo e coloca comida dentro de casa, acha que é o suficiente e deixa para a mulher toda a responsabilidade de tudo por tudo. Principalmente casais que têm filho, por exemplo. Se o menino vai mal na escola ou tem um comportamento diferente em algum outro lugar, o pai vai culpar a mãe. E o discurso é o seguinte: eu trabalho o dia todo, a responsabilidade é sua. E não é só da mãe, a responsabilidade é dos dois. Então, quando a gente entende esse processo de autoridade, nesse processo de liderança, a gente desmistifica, gente, toda essa questão de superioridade, ok? Então vamos lá. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Isto é, o marido deve liderar, não chefiar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja. E como é que Cristo lidera a igreja? Visando seu absoluto bem-estar. O objetivo de Jesus não é simplesmente punir a igreja. Não é
causar mal, dano à igreja. Ok? O objetivo de Jesus é absoluto bem-estar. Quando fazemos essa comparação, nós entendemos de uma forma clara que quando nós visitamos isso, entendemos isso, nós percebemos que o papel do homem de liderar é causar um bem-estar na vida da família e não um mal-estar, né? Às vezes o marido passa o dia todo na rua, quando chega em casa acaba a paz. A mulher prefere que esteja o dia todo na rua do que dentro de casa, né? O amor como elemento primordial, ou seja, como é que eu consigo liderar de uma forma eficaz? Amor. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa. Mas não é só amar. Olha a responsabilidade. Amar assim como Cristo amou a igreja. E eu pergunto para você, como é que Cristo amou a igreja? Cristo perdoou a igreja? Cristo só quer se interessar em punir? Cristo é indiferente com a igreja? Não. Então, da mesma forma como Cristo amou a igreja, nós também precisamos amar as nossas esposas. É um desafio. Eu digo que a maior responsabilidade foi dada ao homem. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Está em dúvida? Leia os evangelhos. Veja como Cristo tratava a igreja. Veja como se escreveram as cartas visando o pensamento de Jesus sobre a igreja. Só é ler. E faça o mesmo com a sua esposa. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos 8,5 vai dizer isso. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. Então precisa estar muito claro que a ideia de imposição precisa sair. Isso não é liderança, isso é chefia. E o marido precisa liderar. Às vezes o marido tem esse medo porque acha que vai perder o respeito. Sempre tem que ter autoridade, sempre tem que ter ameaça para poder ter respeito. O respeito se dá com amor. João capítulo 15, versículos 12 e 13 vai retratar isso, tá? Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. É isso aqui, ó. Só é amar, gente. Se amar, a gente vai ver e vai ter resultados extraordinários na nossa vida. Mas o problema é que a gente, de certa forma, não se dá o luxo para fazer isso. Porque a gente acha que, de certa forma, a gente precisa usar da nossa autoridade para poder ganhar alguma coisa. E não é assim, tá? O cuidado do marido para com a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E acrescenta ainda que toda pessoa, preste atenção aqui, gente, mentalmente saudável, cuida do seu próprio corpo. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Sabe o que está querendo dizer aqui, gente, no não dito do texto? É que quando você não cuida bem da sua esposa, você não é uma pessoa mentalmente saudável. Olha que coisa. Então, só uma pessoa doente é que não consegue cuidar. Mas se você tem um mínimo de sanidade, você é mentalmente saudável e capaz de poder amar, cuidar e respeitar. Porque uma pessoa que não cuida do seu próprio corpo é uma pessoa doente mentalmente, né? Isso já ficou claro. Isso implica, o que é que implica aqui, ó? Proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Aqui não está falando de dinheiro, gente. Aqui não está falando de luxo. Aqui não está falando de viver viajando o tempo todo.
Mas uma vida digna é uma vida no mínimo de respeito, no mínimo de gratidão, no mínimo de responsabilidade. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, porque tem gente que porque coloca comida dentro de casa acha que é o suficiente, à consideração e à honra. Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa pela roupa que ela lavou sua? Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa pela comida que colocou na mesa, que ela fez, pela roupa passada, pela casa arrumada, pelos sacrifícios que ela faz? Qual foi a última vez que você disse obrigado? Você acha que é obrigação? Ninguém é obrigado a você. Ninguém é obrigado a mim. Não é obrigação. É consideração. É honra. Então, tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular. Isso aqui é um jogo de via dupla, tá, gente? Uma via de mão dupla, no caso, né? De que, às vezes, as pessoas se martirizam em particular, mas aí fingem em público. E há aqueles que, de certa forma, vivem no particular de um jeito e começa a falar mal um do outro em público. Critica. De certa forma, usando uma outra expressão, faz com que a pessoa se sinta mal. Fala mal da pessoa. Constrange a pessoa em público. Famoso ditado, né? Roupa suja se lava em casa. Então, ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa como verdadeiro altruísmo. Então, gente, presta atenção nisso, tá? Homens, cuidado com isso, porque você pode estar em pecado. Às vezes você acha assim, por que minha vida não vai para frente? Por que as coisas não dão certo para mim? Observe a forma como você trata a sua esposa, talvez o problema esteja aí. E precisa de perdão, de conserto, senão a bênção de Deus não chega na sua vida, tá? Estou sendo bem sincero com você. Agora vamos lá, para nossas queridas, a conduta da crente, da serva do Senhor, a conduta dela como esposa. Qual deve ser a responsabilidade, o papel dela como esposa? De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Também uma responsabilidade. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Então vamos lá. O conceito de submissão cristã. Alguns exemplos de submissão são apresentados nas Escrituras. Das esposas a seus maridos, dos filhos a seus pais, dos servos a seus senhores. Submissão não significa menor importância, não significa estar abaixo. Submissão significa honra, significa entender que o marido, quando exerce a função de líder, quando cumpre bem o papel de líder, a esposa acredita que aquilo que ele está fazendo é vontade de Deus. Então ela se submete. Ela se coloca no nível de que ela diz assim, eu sei do que ele está fazendo e eu confio no que ele está fazendo. Isso só quando ela percebe que o marido está sendo o líder, está sendo alguém que vai suprir, alguém que ama. Aí ela vai submeter. Ninguém se submete por imposição, por medo. Você apenas faz por algum momento, mas por outro momento você quer se livrar. Então vamos lá. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição. Submissão é diferente de sujeição. Irracional ao domínio de alguém, mas voluntária, não por obrigação, e de grata aceitação de amor e cuidado do marido. Então, quando o marido cumpre o seu papel de liderança, a submissão passa a ser voluntária, e não, de certa forma, embates, brigas,
cada um para um lado, cada um pensando uma coisa, cada um puxando a corda para um lado. Não é assim. A condição da mulher cristã na cultura judaica, olha só como foi mudando a concepção. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Ou seja, na cultura judaica, isso lá nos primórdios, tá, gente? Gênesis capítulo 31, versículos 14 e 15, a mulher era propriedade do marido. Ou seja, a mesma coisa dele ter um gado, dele ter um bem, dele ter uma casa, a mulher fazia parte dessa propriedade para suprir as suas necessidades. Ele podia trocar, vender, descartar, jogar fora, porque era uma propriedade. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas, ou seja, só servia para cuidar do lar. Se queimasse o arroz, estava fora. Então ela era escravizada, ela não tinha importância, não tinha voz. E vendo isso, gente, sabe o que eu percebi? Que parece que a gente está vivendo nos dias de hoje também. Existem muitos homens que tratam a sua mulher como propriedade e escrava. Estou mentindo? A gente vê isso direto aí. Então tem muitos homens que tratam a mulher como propriedade dele, como uma escrava. E aí a gente vai falar de direitos iguais? A gente fica camuflando isso? A gente vê um monte aí de feminicídio, de ataques, de tanta coisa contra as mulheres. Mas nós, que somos servos do Senhor, precisamos mudar esse quadro. A mulher não é propriedade do homem, e nem inferior, e muito menos escrava. Ela também é um ser humano como você, que muitas vezes, homem, você nem poderia ser considerado ser humano pela forma como você trata a sua esposa ou as mulheres de uma forma geral. Então eu preciso ter cuidado com isso, porque essas culturas aqui, cultura judaica, sociedade grega, ainda estão presentes no nosso meio, precisam ser quebradas no nome de Jesus. No nome de Jesus, tá bom? Então, no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançam posição de dignidade igual aos homens. Só é legal até 3:28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Ok? E a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Se você quer reciprocidade de respeito, de amor, de honra, faça o mesmo, ok? Então, portanto, Efésios 5:33. Cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o seu marido. E eu queria tratar aqui desse assunto porque essa postura é demonstrada quando ela apoia. Gente, olha só, a gente às vezes critica muito o homem, né, em relação a algumas posturas, mas o dever da mulher também é apoiar e ajudar em tarefa de liderar. Ou seja, às vezes o homem não está conseguindo ter uma visão clara da situação e a mulher vai lá e mostra. Mas às vezes tem muitos homens que não conseguem sair do lugar, não conseguem evoluir, não conseguem crescer na vida porque tem uma mulher que não ajuda. Venhamos e convenhamos. É vice-versa, tá, gente? Às vezes tem uma mulher que não consegue sair do lugar e evoluir na vida, porque tem homem que não ajuda. Então essa ajuda, esse apoio deve ser mútuo, de certa forma. Então, esse apoio precisa vir marcado com essa postura de que quando você, mulher, apoia seu marido e ajuda seu marido a crescer, você também está crescendo junto. Você, marido, quando ajuda e apoia sua mulher a crescer, você também está crescendo junto. Certa feita, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, e sua esposa Michelle foram a um restaurante.
E no restaurante tinha um garçom que foi servi-los e conversou com ela, conversou com ele também, enfim. E aí ele perguntou, né, Michele, como é que de onde você conhece o rapaz e tal, o garçom? E ela disse assim, ele foi um namorado meu antigo. E ele começou a rir. E quando ele riu, ela perguntou, você está rindo por quê? Ele falou, você ia ser esposa de um garçom. E ela parou, olhou e disse assim, não, se eu estivesse com ele, ele seria o presidente. Olha a diferença. Sabe o que é isso? Quando você tem uma mulher do seu lado que te apoia e te ajuda, você é capaz de chegar a lugares que você nunca imaginou. Então, mulher, ajude o seu marido, apoie ele. O marido apoia a sua esposa, ajude a sua esposa. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido, porque ela respeita, ela entende que o que ele está fazendo é uma postura significativa. Então, para sintetizar, a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido quando este exerce exatamente a sua posição de líder. Ok. A conduta do crente como filho. Vamos lá. Terceiro e último bloco. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Então é o dever. Os pais precisam ensinar a doutrina ou a disciplina, significa orientação ou treinamento para desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Não é imposição. Já a palavra admoestação do grego, noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Ou seja, às vezes tem alguns filhos, que porque sabem mexer no celular, né? Sabe mexer no celular, acham que sabe mais do que os pais. Você sabe mexer no aparelho, eles sabem da vida. Eles têm a visão mais ampla da sociedade, têm a visão mais, porque eles passaram por situações e eles querem te poupar de passar pelas situações dolorosas que eles enfrentaram. Então, eles têm a responsabilidade de dizer o que é bem e o que é mal. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. A maioria dos filhos tornam-se rebeldes por conta disso aqui, tá? A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Mesmo que você ache que eles estão delirando, mas eles são seus pais e precisa respeitar. Ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar a seus pais. Então o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem, ou seja, para você viver bem, com satisfação, com plenitude, e vivas muito tempo sobre a terra. A ideia aqui de viver muito tempo não tem muito relação com viver muitos anos, longevidade. Mas tem muito aqui a ideia de viver com qualidade. Porque vem aí discussão, né? Existem muitos filhos que são bons, maravilhosos, mas morrem cedo. Como é que esse versículo se aplica? O tempo que ele viveu aqui na terra, ele viveu com qualidade, ele foi bem, ele foi feliz, porque ele conseguiu honrar seu pai e a sua mãe. Então essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Significa que ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais, prosperidade e vida longa, vida com qualidade. E aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. Ok? Para a gente fechar, gente, no modelo divino, você tem um modelo aqui, né, que Deus estabeleceu. Todos os membros da família cumprem deveres específicos.
específicos. Quando cada um faz o seu papel, há uma harmonia dentro de casa. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos segundo as escrituras e aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Que assim seja. Deus abençoe sua vida e que você possa encontrar paz dentro de casa. Queria que nesse momento você orasse com a sua família, chamasse sua família para perto, orasse com eles, faça um momento de oração pela sua família, tá bom? E divulgue o vídeo aí para outras pessoas terem acesso. Deus abençoe a sua vida, obrigado, até aqui. Tchau, tchau, galera.